Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Video Talks. Hoje o papo é daqueles que inspiram de verdade, porque fala genuinamente de cultura, liderança e pessoas. Nós vamos falar sobre como se constrói uma cultura que protege pessoas e ao mesmo tempo impulsiona resultados. É uma honra receber aqui o Valtemir Lobão, que há 20 anos no setor de energia e combustível, em áreas comerciais, logística e distribuição e SSMA, que é Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Ele já passou por empresas como Ambev, Esso e Raízen, que é a Shell, e viveu a integração entre algumas dessas empresas. Hoje ele é uma das lideranças na Raízen, cuidando de um tema que é, no fundo, sobre vidas, a cultura de segurança. Lobão, alegria demais ter você aqui. Obrigada, estou super contente. Eu que agradeço, Paty. Acho que a gente já vem falando há algum tempo, né, dessa participação aqui. É uma grande honra estar aqui podendo falar um pouco sobre saúde, segurança e meio ambiente, né, sobre como isso impacta a vida das pessoas, como isso impacta os negócios, né, muito das discussões que a gente tem no dia a dia. Então é uma grande honra, eu que agradeço o convite de estar aqui. Honra pra gente, super obrigada. Vamos começar com você contando, são 2 décadas, né, de trajetória, então de você liderando uma frente que é fundamental, cultura e comportamento, e aí eu queria que você contasse um pouco pra gente dessa jornada. Tá certo, são pouco mais de 2 décadas, né, e passando por vários setores, né, como você falou ali no início, e é um desafio, né, quando a gente fala, eu vou talvez associar isso um pouco à minha trajetória, né? Como você falou, saído do comercial, quase 15 anos, 16 anos falando da parte comercial, e vindo falar de segurança, de saúde, segurança e meio ambiente, né? Que é uma área um pouco mais técnica, e como é que a gente leva isso para essa virada para uma área comercial, né? Então, acho que essa virada é exatamente a essência do que a gente quer falar aqui hoje. Né, da cultura. Exatamente. Quando a gente olha nesse processo, né, falar de segurança para uma área que não é operacional, não é industrial, que de certa forma tem um risco iminente ali nas operações, onde o risco, a exposição é menor, é desafiador, porque essa área ela não se enxerga como segurança, né, ela não se enxerga falando de segurança, mas ao mesmo tempo tem riscos, né? E você fazer essa virada de cultura, essa construção de cultura, traz um pouco ali de como que você tem que adaptar a diversidade do negócio. Então, acho que esse é um dos maiores desafios quando você pega uma empresa que tem segurança na sua veia, vamos dizer assim, na sua cultura, e você tem que implementar isso em diversos segmentos da própria indústria, né? Desde uma usina até um consumidor final, ali é o posto que está no consumidor final, desde uma operação própria a uma parceria no negócio, né? Então, acho que falar e adaptar o como falar sobre segurança para cada um dos negócios é o que ajuda, né, no que a gente acredita muito sobre a cultura generativa de segurança, né, que é fazer a segurança como um meio de se fazer um negócio, não como uma obrigação pura e simples, né? A gente vê isso hoje no mercado muito em voga, a gente viu situações ali no mercado de alimentação, de bebida, né? E isso está permeando toda a indústria. Sim. E isso vem evoluindo ao longo do tempo. Sim. Mas esse é um desafio, como que você traz a cultura de segurança, sai dos números, dos indicadores, né? Afinal, a gente mede, melhora as ferramentas e procedimentos, isso faz parte do resultado das empresas, mas você sai do número e você passa, de fato, a falar de cultura. Exato. A cultura vai trazer bons números. Exato. Né? Mas a cultura generativa, ela fala isso, é como você faz a segurança como um meio do negócio, um Exato. meio de fazer um negócio. Exato. Eu fico aqui pensando, né, até para concretizar um pouco, porque aqui no Brasil eu tenho uma sensação que quando a gente fala de segurança é um tema difícil, porque a gente não tem muito uma cultura de prevenção, de precaução, a gente tem uma cultura mais reativa em relação a tudo isso. Aconteceu, aí você vai ver como é que você reage. Mas existem países que têm uma cultura muito mais forte, né, de precaução, de processos, de etapas.
várias normas de segurança que sim ou sim tem que ser seguidas. E aí quando a gente vai lá para um posto de combustível, por exemplo, como consumidor, muitas vezes a gente não tem nem a consciência do que tem que ser feito ali. E a mesma coisa, eu fico imaginando o dono do posto, o franqueado, como é que ele lida, como é que vocês conseguem colocar isso ali para ele de uma maneira que ele, mais do que compreenda, que ele sim execute todos aqueles aspectos que a gente conhece ali de SSMA, né, que são vários, e que eles estão relacionados muitas vezes a um caso de risco altíssimo de vida ou morte, de acontecer uma explosão realmente, né, por exemplo, ali num posto. Então, como é que vocês trabalham isso para conseguir que isso entre ali na veia? Porque entra, porque isso a gente acompanha aqui e a gente sabe. Eu vou começar talvez essa resposta trazendo um caso recente, né, que a gente viu no mercado aí de bebidas e alimentação, né, que foi a contaminação ali das bebidas por metanol, né, e é um mercado que teoricamente você tem um risco um pouco menos iminente, né? Sim. Mas se o dono do negócio não tem a expertise em segurança, mas ele tem parceiros que ajudam nisso, isso gera valor. E você falar de segurança em diversos segmentos, você tem que adaptar. Quando a gente fala do posto de combustível, por exemplo, que são parceiros nossos, eles são empresários, né? Eles estão ali, a expertise deles é gerir negócios, é fazer vendas, é atendimento ao cliente, mas não necessariamente ele tem toda a expertise para falar sobre o processo de segurança. Né? E para isso é que serve a cultura das empresas que estão ali prestando serviço, estão ali como parceiros e como ajuda deles. Né? A partir do momento em que você consegue, através dos processos, dos procedimentos, dos manuais, dos materiais consultivos, mas principalmente que a liderança desses negócios entenda que ter segurança no dia a dia vai fazer um ambiente mais confiável, com credibilidade, com segurança, tanto para os seus colaboradores quanto para os seus clientes, cara, ele vai vender mais. Ele vai ter ali um atrativo muito maior. Às vezes, não perceptível diretamente. Exato. Mas você vai num posto, por exemplo, onde você vê que está tudo seguro, tudo organizado, com procedimentos, você se sente seguro e você se sente confortável naquela experiência. A mesma coisa quando você vai no restaurante, quando você vai no shopping, quando você vai no show, ou quando você vai no escritório. Se você não percebe que ali tem um ambiente que te traz segurança, você não se sente bem. Né? Você se sente ali meio que incomodado. Às vezes você não sabe nem o que é. E depois você vai sair de lá e falar, caramba, sim, eu não me senti legal lá, não me senti seguro. Sim. Então, o falar de segurança e da cultura de segurança, ela tem que ser muito pelo exemplo. Não adianta nada eu, dono do negócio, só visar o lucro e ter um acidente onde impacta a vida de pessoas, onde impacta o social em volta, o meio ambiente. A própria marca, né? A própria marca, o próprio nome daquele empresário, né? E você vê isso ir pelo ralo, né? Depois de anos de trabalho, por causa de uma questão de segurança que você poderia ter tido uma atenção, poderia ter seguido, poderia ter minimamente ter ali uma cultura, né? O olhar com segurança o tempo inteiro. A gente, na Raiz, a gente fala muito, né, sobre o walk the talk, né? Que é o fazer o que se fala. Né? E a gente fala muito de segurança, porque, óbvio, as nossas operações, a gente vende combustível, né? Combustível é um produto que contamina, é um produto que pode pegar fogo. Então, se a gente não tiver a segurança no nosso dia a dia e na nossa cultura e no nosso comportamento, e falar disso e atuar conforme a gente fala, a gente não vai engajar, a gente não vai inspirar, e os nossos clientes, que são os revendedores, o nosso consumidor, não vai enxergar isso na ponta, né? Sim, hoje toda uma cadeia. Tem toda uma cadeia. Exato. Então, se você pensa e leva a segurança como uma forma de fazer o negócio, você no fim do dia você vai ter mais resultado. Perfeito. Eu acho bem legal isso que você está trazendo e ficou com uma curiosidade que pode ser que quem esteja assistindo a gente também fique. Quando você vai vender mesmo uma franquia ou quando você vai trazer um distribuidor, trazer para o seu negócio,
Você consegue levar esse aspecto da segurança como algo que você comercialmente monetiza, que você tem um diferencial em relação a isso, porque você é uma bandeira que tem determinadas garantias, né, tem tudo isso implementado, ou não é? Enfim, isso tem um valor? Como funciona? Quando eu olho a indústria e o mercado como um todo, não só o mercado de combustível, mas todas as grandes indústrias hoje, elas olham muito por segurança, por SSMA, né, por saúde, segurança e meio ambiente. E isso, no final do dia, faz com que o seu parceiro, o seu cliente, ele enxergue. Nem sempre ele vai monetizar, nem sempre ele vai botar isso na ponta do papel. Mas imagina que você investir em segurança, não na palavra do custo, do dinheiro em si, né? Mas o quanto que isso evita de você ter um custo, de você ter um acidente, de você ter um prejuízo associado. Então, a partir do momento em que você consegue mostrar isso para o seu cliente, para o seu parceiro, ele vai enxergar isso como valor. E ele vai ter isso como referência. E ele vai ter a tranquilidade de que você está olhando genuinamente pelo negócio dele. Né? Quando você fala de segurança com ele, você estimula, incentiva, engaja ele a pensar segurança e a praticar segurança no dia a dia, ele vai enxergar isso como um valor muito qualitativo. Né? Uhum. E no fim do dia, você não tem um investimento tão alto, porque você tem um risco muito alto. Então, se você minimiza o risco, isso deixa de ser um custo, isso passa a ser um investimento. Isso melhora o ambiente para os colaboradores, melhora o ambiente para o seu consumidor final, né? E ele enxerga isso. E no fim, isso é convertido ali em mais venda, em mais resultado, em mais lucratividade, em fidelização. Então, pensar segurança dentro do negócio, qualquer que seja ele, né, evita qualquer tipo de problema futuro e traz credibilidade para o consumidor final. Perfeito. Além de uma série de legislações, né, com certeza que vocês precisam seguir dentro de tudo isso, né? A gente estava falando, né, um pouco antes daqui sobre empreendedorismo e a gente olha hoje no mercado, né? Empreender no Brasil, como você falou, é muito difícil, né? Tem muitas taxas, muitos impostos, muitas regras, muitas leis, muitas vezes que você não conhece, não tem ali a informação muito clara, e se você não consegue cumprir aquilo, você pode estar ali infringindo alguma norma e, consequentemente, ter algum processo ou alguma perda, né? A burocracia, às vezes, prejudica. Mas quando a gente olha sobre o ponto de vista do negócio em segurança, que tem sim várias normativas, né? Você ter parceiros que te ajudam a atender essas normativas, muitas vezes não é expertise de quem está na ponta do negócio, isso agrega valor na parceria, né? E segurança tem um pouco disso, né? As normas que são exigidas, os processos que são exigidos, se você não tem ali a cultura de observar e de ficar atento a essas normas, certamente em algum momento você vai ter um impacto de fiscalização, um impacto de interdição, um impacto que traz ali algum tipo de prejuízo, como multas, né? Sim. E aí é ideal que você tenha assim, sempre um parceiro que saiba que olhe isso, que tem uma expertise maior nisso e que te ajude a olhar, a enxergar, né? E é isso que a gente faz no dia a dia, né? E como é que a gente mostra isso para o nosso cliente, né? Os nossos parceiros que são os postos, os nossos fornecedores que estão dentro das nossas operações, né? Como é que a gente faz com que eles enxerguem que eles têm que viver segurança para que o negócio no dia a dia, para que o negócio dele, de fato, para que aquela venda final dele seja feita, né? Para que aquele serviço que ele vai prestar seja feito sem nenhum impacto, nem para o cliente, nem para a própria operação, nem para os consumidores finais. Sim. Isso também é legal, é uma das perguntas aqui que eu estava querendo te fazer, porque vocês investem nisso, o próprio monitoramento que é feito nos postos, então tem a parte da fiscalização, que poderia acontecer só a fiscalização, mas não, existe toda uma equipe, todo um olhar, né, e um processo e um monitoramento para que, de fato, eles possam se aculturar a isso, né? Então, como é que você também traz isso para a companhia, para dentro da companhia, para mostrar, olha, é importante, porque se aculturar é criar hábito, é criar
frequência, no fim não dá para fugir da palavra, cultura. E como é que você faz isso sem repetição, sem você realmente, né, saber que tem alguém ali monitorando, testando, olhando para aquilo? Queria que você contasse um pouco disso. Acho que tem a parte do monitoramento que a gente faz em parceria, mas também deve ter tecnologia, tem uma série hoje de recursos, né, para que você possa fazer esse acompanhamento. Tem. Eu acho que quando a gente fala de acompanhamento junto a um cliente, né, a gente está falando da relação com os postos, assim como tem vários outros mercados, né, o mercado de franquias, por exemplo, que tem ali todo um processo, um procedimento, checklists, pesquisas que são feitas ali com os empresários, né, com quem está tocando na frente da operação, mas é um pouco daquela adaptabilidade que a gente falou, né? A partir do momento em que eu tenho apenas como obrigação e como um monitoramento propriamente dito, isso deixa de ter valor na ponta. Isso vira meramente um cumprimento de procedimento. A partir do momento que você começa a transformar e a mudar a forma que você quer que aplique e a forma que você quer que o empresário viva a segurança no negócio dele, você dá a chance dele começar a falar de segurança de forma muito natural. E esse é um pouco da evolução quando a gente olha a avaliação de segurança, né? Avaliação de segurança hoje, de cultura de segurança, você passa por várias etapas até chegar na cultura generativa, né? E fazer essa adaptabilidade da forma que você transforma aquela discussão, aquela pesquisa, aquele checklist que precisa ser implementado, com que ele entenda que aquilo vai beneficiar ele no final do dia, faz com que o empresário olhe e transforme a sua operação, né? A gente tem vários procedimentos. O procedimento ele é nu e cru, é processo. Tá na folha, tá no papel, tá no manual, né? Mas se você não mostra como você pode aplicar aquilo da melhor forma, de forma natural, no final do dia vai ser apenas um cumprimento. E a gente conhece um pouco do que a gente vive no Brasil, né? Tem ali o jeitinho, tem um atalho. Nesses meus 20 e poucos anos de experiência, né, eu aprendi desde cedo que fazer os resultados por atalho, entregar através de atalhos, entregar através de jeitinho, como a gente fala, esconde um risco muito grande de você não ter um resultado sustentável, né? E acho que mostrar isso para os parceiros traz essa visão de que segurança ela não deve ser um peso, ela deve ser uma forma de fazer o negócio, né? Como a gente falou sobre as pesquisas que a gente faz, as visitas técnicas que a gente faz nos negócios, não é com o objetivo de fiscalizar. A fiscalização já existe fora, já tem um órgão do governo, já tem... É muito mais com o objetivo de você engajar e mostrar para o cliente e para o parceiro que aquilo é importante para o negócio dele. E o quanto que aquilo, no final do dia, vai trazer os benefícios que eu falei, de ter um ambiente seguro, de ter um ambiente acolhedor para o consumidor final e, consequentemente, gerar mais resultado, né? Então, acho que vai um pouco nessa linha. Particularmente sou fã, acho esse trabalho de SSMA de vocês e das empresas que implementam, né, esse nível de segurança fantástico, porque é algo também de responsabilidade. A gente fala de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental no Brasil. Eu sei que a gente ainda está bem distante de onde deveria, mas é fundamental existir isso, né? Além de tudo que a gente conversou, da parte comercial, mas é fundamental que isso seja feito, simplesmente isso, tem que ser feito, né? Aquilo que é o que você está fazendo quando ninguém está olhando. Isso. Então, você tem que fazer. Você sabe que quando a gente faz a evolução da cultura de segurança, né, o nível mais baixo ali de avaliação da cultura de segurança é exatamente aquilo. Eu sempre fiz desse jeito, ninguém está olhando, então eu vou fazer desse jeito mesmo errado, porque no final do dia vai dar certo. Mas quando dá errado, o impacto é muito grande. Então, a evolução da cultura, né, desde você ter ali o negacionismo e, ao mesmo tempo, esconder os procedimentos, ou não atender os procedimentos porque não tem ninguém vigiando e olhando, até você chegar na cultura generativa, que é você fazer segurança uma parte do negócio, ou o jeito de fazer o negócio, tem uma escada muito grande. E no Brasil é um super desafio. Um super desafio. E era até isso que eu estava querendo dizer ali,
se na hora de vender, de ter uma franquia, escolher por uma bandeira ou outra, esse benefício é percebido, e acho que não, porque na verdade não é que você vende mais porque você tem segurança, é que você tem que ter segurança porque você tem que ter segurança, porque traz responsabilidade, longevidade, e você consegue seguir, né? Fugiu a palavra, mas você consegue de verdade ter um negócio consistente. Então, eu imagino que se eu for ter uma marca, para mim traz confiança isso. Mas não é que você vai vender mais por causa disso. Então, por isso que eu acho que é um tema bem desafiador. É muito desafiador. E eu vou me dar o luxo não de discordar de você, mas de trazer uma outra visão. Sim. Né? Se você faz o procedimento pelo próprio procedimento, puro e simples, você não está agregando nada no seu negócio. Você está simplesmente cumprindo regra e cumprindo procedimento. E quando você olha hoje dentro do mercado, por que você escolhe uma marca forte? Por que você escolhe um parceiro forte? Por que você escolhe uma empresa de grande porte que tem processos, procedimentos, tem cultura, né? Tem produto e tem valor agregado àquele produto que ele te vende? Porque você tem tudo isso por trás. Não, exato, mas é isso que eu quero dizer, por confiança. Por confiança. Por Exato. Confiança de que aquela marca, aquele produto ou aquele serviço que está ali incutido naquele produto que você está comprando, que você está representando, vai te trazer essa credibilidade. Exato. E não a regra pela regra. Exatamente. Não, exatamente, é isso mesmo. Então, você colocou muito bem. Perfeito, excelente. Lobão, para a gente fechar aqui, você falou assim timidamente, mas você trouxe aí essa questão recente que aconteceu com os destilados, do metanol e tal, e eu achei muito legal você falar disso, porque segurança é sempre aquilo, parece um risco que a gente não sabe dimensionar, ele tá, mas a gente não sabe se tá, então quando você não tem uma cultura para realmente mapear isso, é como se não tivesse, né, o risco, só que ele tá. Então, e aí a gente quando olha para um segmento de aviação, ou você olha para o segmento de combustíveis, para segmentos de saúde, em que você fala o risco está muito eminente ali, ele é mais visível. Quando você olha para o mercado em geral, para o varejo em geral, para as indústrias em geral, parece que isso fica meio nebuloso, e aí a gente não sabe se estão cuidando, se não estão cuidando, e acontecem coisas como essa. Então, para fechar, eu ia te perguntar, reforçando, né, essa questão da importância e da liderança nesse sentido, de fato investir nisso, de olhar para isso, trazendo esse aprendizado de segurança para outros mercados. Como é que você vê, o que você pode deixar aqui da sua experiência? A liderança tem um papel fundamental quando a gente fala de segurança, né? O líder, ele consegue inspirar, engajar, né, e fazer com que as pessoas no entorno, não só as pessoas que estão diretamente ligadas a ele, sigam e acreditem naquilo que ele está fazendo, que ele está falando. Quando eu falei do walk the talk, né, que é ande como você fala, né, ou faça o que você fala, a liderança, ela traz esse olhar, ela traz essa cultura, né? Então, quanto mais a segurança, a liderança fala de segurança com os clientes, com os parceiros, isso influencia. A gente falou desse problema do metanol, né, na bebida, mas tem vários outros problemas na indústria. Quando você olha, por exemplo, também o que aconteceu recentemente com um restaurante conhecido, onde teve um desabamento, né? O quanto que aquilo ali estava sendo olhado, a manutenção estava sendo feita, né? O quanto que a liderança daquele negócio estava olhando isso no detalhe, né? Então, a liderança, a liderança inspiradora, ela engaja, influencia e muda a forma de ver segurança. Eu gosto de trazer um grande exemplo, se eu posso estender um pouco mais aqui a resposta. Seria muito injusto eu não falar de algum líder que já passou que eu já trabalhei junto, né, esses 20 anos e que fala de segurança, mas eu gosto de trazer um cara que é líder em segurança, é líder no negócio e que com certeza é ídolo não só meu, mas do Brasil, tem muita gente no mundo, né? O Ayrton Senna. É inspirador falar de Ayrton Senna. Mas o Ayrton, ele era um líder em segurança, né? A forma como ele liderou os pilotos na época, formou a associação de pilotos para questionar, discutir,
melhorar todo o procedimento de segurança na Fórmula 1 e nos grandes prêmios, né, onde ele teve que, de certa forma, ali também enfrentar e confrontar a organizadora, né, da Fórmula 1 para melhorar aqueles aspectos de segurança, foi incrível, né? Ele mudou a forma de enxergar a segurança dentro das corridas. E você vê como isso tem repercussão, né? Infelizmente, mesmo após a morte dele, que foi impactante para todo mundo, mas pelo que ele representava em segurança, cara, a quantidade e avalanche de mudanças de procedimento que tiveram dentro da Fórmula 1 depois daquele acontecimento foram muito influenciados pelo que ele representava. Exato. Pelo que ele liderava em segurança. Ele falava muito de segurança. Muito. Aquela cena de 1992 que ele para o carro, né, tenta parar na Fórmula 1 mais segura ali dentro do acidente, abandona uma disputa, né, que ele estava tendo ali como ferrenho que ele era, competidor, e vai socorrer um colega. E isso é inspirador. Isso é viver segurança, né? Ele está botando a segurança à frente de qualquer resultado, à frente de qualquer processo, de qualquer procedimento ou de qualquer benefício que você imagine, né? É viver segurança. Então ele foi inspirador nesse sentido. A gente tem um lema muito forte hoje dentro da companhia e que a gente usa muito no dia a dia, que é em segurança sua liderança faz a diferença. Não é a liderança do líder propriamente dito, mas de cada um. Exato. Mas óbvio que a liderança propriamente dita, ela tem uma influência muito grande. Exato. Então eu deixaria isso como uma mensagem final aí. Excelente mensagem final, que ainda trouxe alguém que realmente acho que é um ídolo nacional e internacional e que é sinônimo de alguém que se preocupou muito com segurança. Lobão, super obrigada. Obrigada de ter batido esse papo aqui com a gente. De fato, acho que fica uma mensagem para quem está acompanhando, importante de como segurança acho que é uma escolha e você realmente precisa fazer essa escolha. Faz toda a diferença quando a gente pensa que não, mas faz toda a diferença, justamente porque você está falando de algo que você não te deixa entrar no risco daquilo, né? Perfeito. Então, obrigada demais pela sua presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez, me sinto honrado de participar e conte comigo sempre que precisar. Legal, super obrigada. A gente vai indo para o final de mais um episódio do Video Talks. Espero que vocês acompanhem e gostem. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.